Sejam bem-vindos aqui ao workshop sobre discriminações algorítmicas, impactos na sociedade, perspectivas e soluções. Eu sou analista de privacidade e proteção de dados na Simpla, pesquisador dos sistemas relacionados em direito e tecnologia. Fui bolsista também do IGF 2018 pela ISOC, IGF 2019 pelo CGI, e vou ser o moderador desse workshop aqui esta noite. O tema em si ele é muito importante, tem uma relevância muito grande para o ecossistema de governança da internet aqui do país e o país e o mundo como um todo, né? Uma vez que as consequências da discriminação algorítmica elas são tantas quanto as possibilidades que a tecnologia oferta para a humanidade, né? Então, é uma variedade muito grande de problemáticas que podem acontecer em relação ao tema. Só que o grande problema é que, por mais que tenha toda essa gravidade, ela tem uma palpabilidade muito razoável. Ou seja, a gente só conhece as grandes repercussões, os grandes casos aí que acontecem de discriminação algorítmica no mundo. Mas a verdade é que o preconceito e a discriminação algorítmica está acontecendo em qualquer lugar, a todo momento, aqui, agora. Então, essa é uma das grandes questões e vai muito dessa invisibilidade que existe em relação ao tema. E essa consequência invisível de uma sociedade cada vez mais dependente de algoritmos pode ser melhor construída quando a gente promove debates como esses, né? É uma coisa parecida também com o que foi a construção do preconceito na história, um preconceito institucional que aconteceu também durante séculos e de forma invisível, né? Até que ele esteja realmente fazendo parte da sociedade. A discriminação algorítmica ela vai de encontro à mesma ideia, porque ela está sendo desenvolvida em um ambiente com dificuldades ainda desconhecidas, que é a tecnologia, uma velocidade inimaginável, né, realmente muito alta e também invisível. Então a gente precisa de amadurecer um pouco desse debate, principalmente aqui no Brasil, não só ganhando contexto e profundidade na temática, mas também debatendo um pouco mais pensando em perspectivas das soluções. Obviamente a gente não vai conseguir inventar a roda aqui hoje, mas a gente precisa de tentar definir um pouco algumas coisas do presente, porque a sociedade do futuro é a sociedade do presente. O que a gente constrói hoje é resultado da amanhã, e a gente precisa pensar e repensar na discriminação o mais breve possível para aumentar a visibilidade justamente ao invisível e mitigar essas consequências e riscos que o tema se expõe. Então, por isso o workshop, né? E a gente vai trabalhar aqui em 3 principais pontos, para poder trabalhar um pouco disso. O primeiro é falar um pouco sobre os impactos dessa problemática na sociedade, como que essa assimetria é negativa e como ela pode ser muito grave para a sociedade como um todo. Discutir em diferentes perspectivas aí, em vários setores sobre como a origem do problema, como que ele se manifesta, seja uma perspectiva técnica, organizacional, entre várias outras que a gente trouxe aqui, para chegar no nosso terceiro ponto, que é saber identificar o problema e saber como combatê-lo, né? Então, melhorar o campo de visibilidade das soluções que a gente tem hoje para as problemáticas levantadas ao longo do workshop. É claro que a gente não quer que isso acabe aqui, a ideia é deixar muitas pontas soltas, né? Várias pontas abertas de provocações, e para isso a gente vai contar com 5 palestrantes. Renato Parentoni, que é um professor da FMG, doutor em Direito pela USP, fundador do Centro DTI-BR, e ele tem um currículo, uma experiência e um conhecimento da área do tamanho de uma lista telefônica, é o grandíssimo Parentoni. Também contaremos com a Bárbara Aguilar, que é desenvolvedora front-end, developer advocate na Take, designer e professora de programação, liderança negra, acelerado pelo Fundo do Baobá e cofundadora da Quilombo Tech, um hub de inovação social para a inserção de mulheres negras no mercado tech. E para quem não conhece a iniciativa da Quilombo Tech, é obrigatório todo mundo depois daqui conhecer um pouquinho dele. E a Bárbara é mais um grande nome aí para agregar ao nosso debate com muito engajamento também no tema. Também contaremos com Israel, que é engenheiro de software, apaixonado por agilidade, tech speaker e embaixador da diversidade na tecnologia. Atualmente trabalha como engenheiro de software no iFood. É um grande amigo de Hackathon, que virou referência para tantos assuntos importantes que ele trata, que entre eles esses assuntos, o que é um dos que ele abordará hoje com a gente. Também contaremos com a Poliana Rigon, diretora administrativa da ISOC Brasil, bacharel em ciência da computação, atua como engenheiro de confiabilidade de sites na Log. Também foi bolsista de programas Youth Brasil, iConnectGen e Youth LAC-GF. Mais um fruto aí do Youth também no workshop, com perspectiva muito interessante sobre o tema e muita experiência para somar com a gente. E por último, o Rômulo Valentino, doutor em Direito pela FMG, analista judiciário do TRT-MG, professor convidado da pós-graduação da FMG, autor de inúmeras publicações na área de Direito e Inteligência Artificial. E quando eu digo inúmeras, também digo em grandíssima qualidade, né? Para quem não conhece, vale a pena conhecer todas as publicações do Rômulo.
Vamos começar do início, né? Então, digo do início mesmo, vamos dar um passo atrás em toda essa discussão, na própria internet, e para isso, convidarei o Leonardo Parentoni para falar como a discriminação algorítmica está nas origens dos protocolos da internet. Por favor, Leonardo. Bom, Gustavo, muito obrigado pela introdução. Parabenizo a todos pela organização do FIB. Peço que coloquem o slide, por gentileza, no número 2, e vamos começar. Como o Gustavo disse, essa é uma conversa muito breve sobre como as origens da internet se relacionam à discriminação algorítmica. E ela é propositadamente simples, porque eu acredito que muitas mensagens importantes, relevantes, vêm de coisas simples. Tá? Então, vejamos aqui, nas origens da internet, o que se relaciona à discriminação algorítmica. Rapidamente, eu vou sugerir a vocês no slide 3, que consultem o centro de pesquisa do qual eu participo. Lá tem muitos textos de autoria do Gustavo, que lhes falou agora, e várias outras pessoas, para download gratuito sobre as mais variadas áreas, textos escritos por profissionais de direito, administração, economia, etc. Tá? Um material de qualidade. No slide seguinte, eu disponibilizo para vocês gratuitamente tudo que eu publico. Eu acredito que o mais importante é que o conhecimento circule e que a gente possa ser lido. Então, basta acessar o site do ResearchGate, pesquisar por Leonardo Parentoni e você baixa tudo que eu já publiquei gratuitamente. Não existe sequer login e senha. Tá? No slide seguinte, então, eu começo essa nossa conversa a partir de uma constatação e uma hipótese. Qual é a constatação? Discriminações algorítmicas existem. Isso é óbvio, é inegável. Já era assim há muitas décadas, mais ainda agora, de 22 de setembro de 2020. Eu trago aí nesse slide para vocês um livro da Safia Noble, que é um livro bastante interessante, explicando os vários casos em que ocorrem discriminações algorítmicas na internet. Isso é uma preocupação de vários países e blocos econômicos. Então, na parte central da tela, vocês verificam um recente relatório europeu a respeito do tema, e também o artigo da direita, que é do Cass Sunstein, de Harvard, um professor muito renomado, que fecha o ciclo, ou seja, discriminações algorítmicas são um tema jornalístico, são um tema de conversa de botequim, mas são também um tema de importância internacional, extremamente discutido em países e blocos econômicos. Na apresentação seguinte, no slide seguinte, perdão, eu já introduzo a minha hipótese aqui. E a minha hipótese é a seguinte: o fato de termos hoje, 22 de setembro de 2020, tantas discriminações algorítmicas não é fruto do acaso. Pelo contrário, ainda que não fosse algo desejado, e não era, no mínimo era algo tolerado por aqueles que fizeram a internet. Se você voltar um pouco no tempo, nas décadas de 60 e 70, e consultar textos históricos, eu tentarei demonstrar nesses minutos que me restam, que já se tinha noção, naquela época, décadas atrás, que nós poderíamos sofrer com discriminações algorítmicas, mas que naquela época, isso não era a prioridade. E para isso eu tento falar um pouco sobre design de redes computacionais. A internet nada mais é do que uma interconexão de redes, o que significa que já existiam redes internas, mas o grande desafio era conectar dispositivos em locais diferentes, com equipamentos de padrão diferente. E para isso, é importante lembrar que a internet é uma construção humana. A internet não é como o sol e as marés, ela é feita. E se ela é feita por homens, ela é feita conforme determinados valores para atingir determinados objetivos. Ou seja, a construção da internet seguiu diretrizes, os chamados princípios do design de redes. Um exemplo simples aqui: quando você vai construir uma casa, você pode escolher entre ter só as paredes obrigatórias e o espaço interno ser amplo, como um lounge, ou você pode querer fragmentar a sua casa em vários cômodos e colocar outras paredes. Tá? Essa analogia simplória para dizer que a internet fez algumas escolhas e que essas escolhas definiram o desenvolvimento da rede. E, na minha visão, a internet foi extremamente bem-sucedida. As escolhas que ela colocou como prioridade foram alcançadas. Ocorre que a gente verá evitar discriminações algorítmicas nas décadas de 60 e 70 não foi prioridade para o design da internet.
não foi uma dessas diretrizes principais. Se a gente passar o slide seguinte, vamos recordar o pontapé inicial da internet. Na época, vivenciávamos Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E um evento internacional que desencadeou a construção da internet foi o lançamento pela União Soviética dos 2 primeiros satélites artificiais do mundo, o Sputnik 1 e o Sputnik 2. Estados Unidos, então, ficaram com receio de que os soviéticos poderiam espionar do espaço e saber em tempo real onde estavam as principais bases militares dos Estados Unidos, concatenar um ataque e, dessa forma, invadir as defesas americanas. Então, a grande preocupação dos americanos, nessa época, era garantir que a informação fosse preservada, que se uma base militar fosse destruída, aquela informação não se perdesse. Tá? E é por isso que surgiu a DARPA, que é a rede de pesquisa avançada, e dentro dela surgiu a ARPANET, que é o embrião da internet. Então, apesar de a internet ter se desenvolvido, também com a participação de professores, acadêmicos, pessoas das mais diversas áreas, filosofias, o pontapé inicial foi militar. E aí uma curiosidade, rapidamente, a vacina russa para a Covid-19 foi apelidada de Sputnik 5, e alguns meios de comunicação falam errado, Sputnik V, não é V, isso é 5 em algarismo romano. Isso é uma cutucada dos russos no restante do mundo, dizendo o seguinte: assim como na época da corrida espacial, nós russos chegamos primeiro, nós vamos chegar primeiro agora, também com a vacina de Covid. Bom, então, a internet surgiu nesse contexto. Estados Unidos precisavam se precaver do ponto de vista militar contra uma invasão da União Soviética. Então, eu passo para o slide seguinte, que demonstra quais foram as prioridades que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos impôs para a criação da internet. O que se pretendia que a internet fizesse nas décadas 60 e 70? Esse texto, do professor David Clark, do MIT, de 1988, ele elenca, a partir de documentos históricos, relatórios oficiais de Estado, o que o Estado queria que houvesse ou não houvesse, existisse ou não existisse na internet, lá nas suas origens. E esse relatório elenca 10 prioridades. Vejam vocês que a prioridade número 1 era criar a internet. Primeiro, era preciso interconectar redes. A internet teria que existir. Depois, era preciso resiliência. As redes precisariam ficar no ar, ainda que um ou alguns dos nós, uma ou alguma das bases militares, fosse explodida por um míssil ou por qualquer tipo de agressão. E vejam bem, a internet é um sucesso, porque ela atingiu com sobras esse objetivo de resiliência. Basta ver a dificuldade que é remover conteúdo da internet. Tá? E por isso se discute direito ao esquecimento, etc. Não é por uma falha de projeto, é porque o projeto foi tão bem executado que é praticamente impossível retirar conteúdo da internet. Ainda nesse mesmo slide, no slide número 8, o terceiro objetivo era interoperabilidade, que equipamentos diferentes pudessem se conectar. Razoabilidade dos custos era prioridade número 4. Tá? E vejam bem, só no item 7, de 0 a 10, é que se preocupou com transparência, fiscalização, explicação do modo como a internet funcionava. Então, do ponto de vista histórico, essa prevenção a condutas opacas, essa prevenção a uma caixa preta algorítmica, não foi a prioridade histórica da internet. Pelo contexto histórico da época, a prioridade era resiliência, ficar no ar. E a internet atingiu isso com sobras, é um sucesso. Ocorre que, e aí nós vamos para o último slide de hoje, tá? A internet é uma construção humana. Como toda e qualquer construção humana, ela pode ser reformada. Algumas reformas são mais simples, outras são mais difíceis. Mas não é porque transparência e evitar vieses e evitar decisões discriminatórias, não é porque isso foi considerado prioridade 7 nas décadas 60 e 70, que precise continuar como prioridade 7 agora em 2020. Então, nós podemos redesenhar a rede dentro de determinados limites para combater este viés algorítmico. E é isso que será feito nesse painel,
pelos expositores que me sucederão, tanto da área de ciência da computação quanto da área jurídica. A minha mensagem aqui é: a internet é um sucesso. Ela atingiu com sobras todas as principais prioridades a que se propôs. Ocorre que, naquela época, décadas de 60 e 70, dado o contexto histórico, combater vieses algorítmicos não era uma das principais prioridades, até porque, naquela época, a tecnologia não era como é hoje. Façamos, então, uma nova tábua de prioridades e vamos agora, em 2020, enfrentar problemas que não puderam ser enfrentados quando a internet foi feita. Agradeço, muito obrigado, devolvo a palavra ao nosso moderador do painel. Obrigado, Parentoni, pela exposição. Acredito que, para mim e para muitos aqui, foi inédito ali o ataque que você fez ali em relação à história da internet, né? Essa abordagem completamente nova, bem interessante. E agora resta a nós aqui esse grande fardo de conseguir, pelo menos, dar mais visibilidade a como que a gente pode fazer para que seja não só um princípio forte para a internet, para a gente estar olhando agora, mas também em outras partes da sociedade que acabaram que também se conectaram aí com a rede das redes, né? Então, eu vou pedir agora a apresentação do Rômulo Valentim. Ele vai contar um pouco para a gente sobre um contexto, né, sobre discriminação algorítmica, sobre o que são vieses, né, como que eles acontecem tecnicamente, uma comparação com vieses cognitivos, entre outros vários conceitos ali, que vai ser fundamental para a continuidade da nossa discussão. Bom, agradeço imensamente aí a organização do FIB, na pessoa do Gustavo, né, uma pessoa jovem brilhante aí, que eu tenho muito grande admiração. É um privilégio poder falar, né, juntamente com o professor Leonardo Parentoni, as grandes referências mundiais aí nessa área de direito e tecnologia, e passar a bola também depois para o Israel, para a Paula e para a Bárbara, né, que vão acrescentar muito a visão deles aí, visão profissional, jovem também aí, nesse mercado. Então, nessa transição, pegando um pouco carona aí, né, mais uma vez aí na exposição do professor Leonardo, o que queria só trazer um contexto sobre quando muito se fala hoje inteligência artificial, viés cognitivos, como o professor Leonardo falou, a internet e o mundo da década de 60, 70 não estava preocupado com os dilemas sociais de hoje, que nós enfrentamos agora na segunda década do século XXI. Mas essa não é uma situação imutável. Pelo contrário, a gente tem que saber quais são os desafios da nossa época e até a própria questão de discriminação algorítmica. Espero que ao final da exposição vocês já possam pelo menos ter uma outra visão e não culpar os algoritmos, nesse caso. Do mesmo jeito que não devemos culpar a internet pelo que ela é, mas podemos transformá-la, os algoritmos também, eles são neutros. O problema que devemos enfrentar é um problema, em essência, humano, de como nós, enquanto sociedade, vamos organizar para combater os nossos próprios preconceitos e vieses cognitivos. Então, passando em diante do slide, o que ocorreu no século XX, assim como o professor Leonardo introduziu a questão da internet lá no século passado, no século XX, no século XXI, nós temos uma outra mudança de paradigma. A internet consolidada passou o quê? A conter uma conexão em tempo real e um armazenamento de dados, somado ao aumento do poder computacional. Isso gerou a demanda pela chamada indústria 4.0, que é uma junção entre a lógica da internet, a lógica das redes, a hiperconexão e o pensamento e o trabalho humano. Então, além de você ter a internet como um suporte material, você passou a ter a internet, a conexão em redes e essa economia imaterial como pressupostos chaves dos meios de produção do sistema capitalista do século XXI, envolvendo tanto trabalho quanto capital relacionado a dados. E passando adiante, no slide aqui, por favor, para a gente poder avançar, a indústria 4.0, ela favorece um processo de codificação do conhecimento humano. Então, a partir do momento que eu tenho um mecanismo computacional, técnicas de inteligência artificial, algoritmização de tarefas e o suporte imaterial da internet,
eu posso começar a programar as redes para realizar tarefas concretas. Ou seja, eu estou eliminando a análise de determinadas tarefas que outrora eram feitas pelo ser humano, eu estou delegando a algoritmos, a computadores, para realizar essa tarefa. E, fatalmente, alguém vai programar esse algoritmo. E essa visão de mundo, esse saber, esse agir, vai também ser transcrita essa visão de mundo como a regra de negócio do algoritmo, que vai nortear não só o uso da internet, mas as aplicações desenvolvidas. Passando adiante, a grande preocupação que surge é isso, né? Se o robô agora vai fazer o trabalho do ser humano, ele será pautado em quê? Apenas em uma relação de melhor custo-benefício em relação à tarefa que ele vai ser utilizada, uma visão única de mundo, ou ele tem que ser pensada essa inserção de máquinas, de algoritmos, de ferramentas, como meio de solução de problemas para além das necessidades econômicas. Se a internet lá no século XX não se preocupou com a questão das discriminações, nós temos uma oportunidade boa agora, que estamos começando a pensar em indústria 4.0, em superar esses vieses algorítmicos. Certinho? Então, passando adiante, pessoal, o tópico central que eu queria abordar aqui no próximo slide, antes da gente passar a palavra para os demais colegas, pode passar, por favor, é a gente definir a questão dos vieses. Essa tirinha aí mostra para a gente, né, muito interessante, como o problema da sociedade de hoje está em um processo cognitivo humano, potencializado pela estrutura das redes. A meme está aí para mostrar para vocês, né? Problema de fake news e tudo mais. Então, no próximo slide, a gente vai ver que essa questão dos vieses é um problema, em última instância, humano. Você vê que o próprio ser humano, vocês chamaram a atenção aí no slide para o viés de atenção, como temos tantos outros, como o viés de confirmação, que é o problema da fake news, são questões interessantíssimas que mostram que nosso próprio pensamento, a neurociência mostra, ele é enviesado. Inconscientemente tomamos decisões que às vezes podem levar a falhas no processo cognitivo. E isso é mais verdadeiro ainda quando esse ser humano consegue programar o computador. Então, além de ter o problema do código, temos o problema pré-código, que é o próprio enviesamento do ser humano. Passando adiante, para o próximo slide. Pessoal, isso. Isso aqui mostra o tal do efeito Dunning-Kruger, né? Essa tirinha aí do Gilbert também. Por que nós tendemos a pensar rápido, ao invés de pensar devagar, no conceito aqui do Kahneman. Então, tendemos a formar uma opinião muito rápido e demoramos para tomar uma opinião mais complexa, com maior nível de conhecimento. Então, o que isso transfere em termos de sistema? É muito fácil e rápido você pensar num código, num algoritmo que resolva um problema. Mas é muito difícil e trabalhoso pensar num algoritmo que vai resolver para além do problema, para além da questão central. E isso deve ser melhor estudado. Passando adiante, pessoal, em razão aí de lei aqui de tempo, depois eu passo as referências todas para vocês. Os vieses da máquina, eles surgem a partir desses parâmetros que podem ensejar o quê? Os vícios de programação. Às vezes o problema não foi tão bem definido assim pelo programador, às vezes o problema é do código e a máquina vai começar a repercutir certos padrões decisórios, ou seja, atuações concretas, em termos de tarefas e trabalhos realizados, que vão ser sujeitos a esse enviesamento. E o problema é quando esse enviesamento da máquina gera uma discriminação. Porque se eu estou utilizando esses computadores para fazer tarefas concretas, de valor econômico e social, se a máquina toma uma decisão errada, isso pode causar danos a outras pessoas. Então, prosseguindo, para a gente já ir para a questão da conclusão, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: será que os vieses humanos
e os vieses da máquina são exatamente o mesmo problema? Ou será que tem alguma diferença entre eles? Eu gosto de pensar nessa seguinte ilustração que está aí no slide para mostrar uma diferença que eu acho crucial para que possamos adentrar e avançar nesse debate. O viés existe, seja humano ou seja da máquina. Para combater esse viés, precisamos dialogar, ver outros pontos de vista, estudar mais, para progredir em relação ao conhecimento pessoal e da humanidade, para conseguirmos pensar em decisões mais legítimas e mais justas, para combater a discriminação. Só que a grande diferença é o seguinte: o que será que é mais fácil e rápido da gente corrigir? Uma máquina enviesada ou um ser humano enviesado? Então, a correção, em última instância, vai ser do ser humano. Mas um código pode ser mais fácil da gente corrigir do que uma conduta humana individualmente considerada. Então, para concluirmos aí, Gustavo, no último slide, temos algumas técnicas e alguns fundamentos por meio dos quais podemos pensar em corrigir o viés das máquinas. A resolução 332 do CNJ trabalha em relação a esses paradigmas que permitem com que a sociedade faça o controle dos algoritmos. Então, o desenviesamento pode ser feito através de técnicas informacionais no design dos algoritmos e na verificação em relação ao uso desses algoritmos por equipes multidisciplinares com a diversidade de competência técnica e também de origem, classe social e uma representatividade maior para o design dos algoritmos. Então, corrigir o ser humano pode ser um pouco complicado, mas pensando em processos e regras para que possamos identificar e corrigir os vieses da máquina, talvez possamos chegar no meio termo que seja interessante para aproveitar a potencialidade da tecnologia e já corrigir os eventuais erros e danos causados pelos processos decisórios automatizados. Então, agradeço a possibilidade e vou passar a palavra aqui para os nossos colegas para continuarmos aqui a exposição. Muito obrigado. Obrigado, Rômulo. Muito interessante, né? Acho que você tocou diretamente o ponto ali que a gente estava querendo trabalhar. Como que, será que são os mesmos vieses humanos e nas máquinas, né? Como que isso trabalha? E deu para entender também como existem diferentes perspectivas, né? Já tivemos agora o Parentoni e o Rômulo trazendo diferentes visões sobre um mesmo problema, né? Talvez origens diferentes, com profundidades diferentes. E agora eu vou chamar o Israel para responder justamente a pergunta que será que tem mais? Será que existem outras perspectivas? Né? Então ele vai agregar para a gente ali uma outra visão também sobre o assunto, para mostrar justamente a complexidade que é realmente o tema todo. Olá, gente. Boa noite. Eu sou Israel, como o Gustavo já me apresentou, então vou falar aqui um pouco nessa conversa aberta com vocês sobre algoritmos e esses vieses, né? E muito perfeito que o Rômulo trouxe agora no discurso dele, mostrando bastante o que é viés, como é que computacionalmente a gente pode representar isso, como é que as máquinas elas acabam tomando essas decisões, né? E um ponto bem importante que foi trazido já nessa discussão aqui é que os vieses, eles são de consciência humana, né? E é interessante quando a gente fala de um contexto de pessoas, saber da formação delas. Assim, a gente sabe a estrutura que a gente tem social, a gente sabe o que a gente carrega socialmente, como a nossa sociedade ela é construída, quais são os vieses que a gente tem, quais são tipo as causas ou as lutas que a gente reconhece quanto sociedade e luta por essa inclusão. E reconhecer isso é um ponto super importante para a gente nessa discussão, porque onde os dados que esses algoritmos vão utilizar, eles são gerados em sua maioria das vezes, né? E a nossa sociedade, tipo, ela é historicamente constituída por diversos contextos de opressão e que muitas das vezes isso acaba se tornando algo inconsciente para a gente acaba reproduzindo isso. E essa reprodução de nós como pessoas que pode acabar levando para nós como
profissionais é um ponto bem peculiar, assim. Na hora que nós, profissionais, temos um background, nós temos um contexto social, e levamos essas informações, esse entendimento para a construção das nossas soluções, isso acaba tendo um peso nas nossas tomadas de decisão. Então, explicando só, concatenando um pouco melhor tudo isso, é que os nossos vieses, eles são muito das informações e dos nossos contextos que a gente leva para como a gente vai resolver esses problemas. E como é que isso concatena dentro do contexto computacional, é que, como foi falado pelo Rômulo, mas um pouco antes, é que a gente tem algoritmos, e esses algoritmos nada mais são do que uma sequência de passos, eles estão representando ali lógicas de negócio. E será que a forma de representar essa lógica de negócio, ela é inclusiva? Será que essa forma, ela considera várias constraints, várias limitações, as quais a nossa sociedade, a nossa sociedade, ela vem passando? Por exemplo, existem alguns casos de não reconhecimento facial por pessoas orientais, e esse tipo de não reconhecimento é uma exclusão. Existe um caso super clássico na internet de não reconhecimento da cor da pele por uma saboneteira eletrônica, quando uma pessoa negra tenta utilizar esse device, esse dispositivo para poder lavar as suas mãos. Então, todas essas questões, elas são questões éticas que elas implicam diretamente na inclusão e sensação de pertencimento das pessoas que estão usando essa tecnologia. E isso é bem importante, trazendo agora para uma perspectiva mais de mercado. Atualmente, eu sou engenheiro de software e eu tenho um pouco mais de 6 anos de experiência. E nesse contexto, quando a gente fala sobre diversidade, inclusão e viés, o viés é muito como a gente está construído, né? No contexto de computação, a gente vai fazer com que máquinas tomem decisão para a gente com base nas informações que a gente está levando. Mas foi também falado aqui a importância de times multidisciplinares, compostos por pessoas de outros contextos, para que possa ajudar a tomar a decisão e nessa construção de ferramentas de tecnologia ou de soluções que possam englobar todo mundo. E a gente sempre estava falando aqui, ou sempre tocou num ponto, e que eu costumo sempre falar também, que é o ato de desenvolver software, de produzir soluções tecnológicas, ela é muito mais sobre pessoas do que sobre máquinas, né? Então, antes de a gente falar da inclusão das pessoas, diversidade dentro dos contextos, por exemplo, de desenho de algoritmos, a gente tem que trazer o contexto de ambiente seguro para essas pessoas estarem inseridas em espaços aos quais existam esses times e que esses times promovam a voz ativa dessas pessoas. Em outras palavras, o quanto que eu estou dando abertura para pessoas de diversidade se sentirem bem na construção disso, na construção de novas ferramentas, de novos algoritmos ou de novas tomadas de decisão com tecnologia. Acredito que o primeiro passo sempre vai ser relacionado a pessoas, à inclusão, a um ambiente seguro, ao conforto de pessoas que elas estão à margem de uma sociedade. Para que aí venha questões de diversidade. Atualmente eu trabalho no iFood, antes eu trabalhei numa consultoria global, que também tinha como pilar justiça social e econômica. E trazer isso dentro do contexto de tecnologia foi um extremo banner para mim, foi uma extrema amostra para mim de que diversidade importa, e importa para negócios porque ela traz diferentes perspectivas, ela atende a diferentes pessoas, ela inclui pessoas. Ela consegue resolver problemas não só de um grupo específico, que durante muito tempo, socialmente, é um grupo privilegiado. Então, a gente tem que estar atento à diversidade étnica, à diversidade racial, à diversidade de gênero, de orientação sexual, e tentar entender o porquê isso está do lado socialmente, primeiro, para que em seguida a gente consiga produzir tecnologia, construir produtos, ferramentas, algoritmos que atendam as outras pessoas. Em um contexto organizacional, durante a minha experiência profissional, eu noto um vetor de forte atuação em cima de políticas que estimulem isso, principalmente em empresas que têm um grande crescimento. Atualmente, é uma empresa que ela apresenta um crescimento expressivo e ela atende
a necessidade da diversidade, porque a forma de como as pessoas pensam impacta na construção de soluções, na integração delas e no pertencimento da sociedade, porque no final das contas, a tecnologia ela é feita por pessoas. Agora eu passo a minha palavra Augusta. Obrigado, Israel. Acho que você entra num ponto bem interessante com a nossa conversa hoje, né, que a gente já foi entendendo um pouco dentro de empresas de como que se trata isso, né, qual que é a perspectiva dentro de uma empresa, né? Então a gente pegou uma parte mais técnica com o Romo, o Parentoni foi na história da internet, e agora para quem está desenvolvendo algoritmos ali, né, no caso, né, dos integrantes, inclusive, desse workshop, o que na prática realmente pode ali ajudar a gente construir uma sociedade do futuro um pouco mais longe desse problema, né? E esse ponto de diversidade em time de tecnologia é muito importante. E é impressionante como isso ainda não é claro para todo mundo. A gente viu recentemente um caso, né, de uma grande empresa aqui do Brasil de tecnologia, que abriu um processo de trainee só para candidatos negros, e não foi todo mundo que concordou com isso. Então, se a gente precisa de times diversos, né, de tecnologia que consigam representar bastante a sociedade, porque eles vão pensar em soluções para a sociedade, mas nem sempre todo mundo entende isso. Às vezes fora da empresa e até muitas vezes até dentro da empresa, né? Então, esse é um assunto muito importante que a gente já consegue começar a desenhar, onde que a gente consegue trabalhar em diferentes níveis de prazos, inclusive, né? Como a gente minimiza o problema no curto prazo, no médio e no longo prazo, né? Que seria, né, uma reestruturação da internet, mas uma revisão dos seus princípios. Vou convidar agora a Poliana Rigon para agregar com a gente também, trazer a sua perspectiva. Mas antes disso, notem como a gente consegue o mesmo problema, né? A gente consegue identificar origens diferentes, interpretações diferentes e com certeza impactos diferentes, né? Então, vou pedir para todo mundo que estiver participando aí no público também para contar um pouco da sua perspectiva, né? O que você pensa sobre isso, né? Quais são ali a sua mentalidade desse problema todo. Então, comentem aí que no final também a gente vai juntar todos esses insights para debater de novo. Então, é com você, Poliana. Bom, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Desafio falar depois de tanta gente muito bacana que já deu umas explicações e abordaram muitos vieses diferentes até dos que eu estou acostumada, então já foi uma baita aula. E talvez eu vá levantar um pouco a fogueira aqui para a gente conseguir entender para onde a gente realmente quer ir, onde a gente realmente está. Falo um pouco como quem já passeou por alguns setores diferentes. Já trabalhei com telecom, hoje trabalho com desenvolvimento, engenharia de confiabilidade. Empresa grande, empresa pequena, questão cultural ser realmente importante, que é o que eu tenho hoje na Log. Passar por situações machistas no trabalho, por ser mulher e estar na tecnologia, e acho que começa por aí, né, o fato de ser mulher e passar por questões discriminatórias dentro do trabalho técnico, de quem vai estar realmente desenvolvendo tecnologias, algoritmos, enfim, já é um ponto de alerta muito grande, é um sinal vermelho absurdo do que a gente realmente está vivendo e enfrentando por aí. Então, puxando um pouco do princípio do que já foi falado, eu acho que a gente pensa em discriminação algorítmica, é importante a gente lembrar que a internet, por si só, ela já é um fator discriminatório absurdo. Se a gente pensar na situação do mundo hoje, Brasil especialmente, em meio à pandemia, etc., o quanto o acesso à internet já faz sozinho, ou a falta de acesso à internet, essa questão de discriminação, né? Quanto não ter acesso também abre a brecha enorme para mim não saber ou não conseguir entender, não fazer ideia do que seja um algoritmo, e menos ainda quão discriminatório ele pode ser. Então, quantas pessoas com mínimo acesso ou sem acesso nenhum, que talvez estão tendo seus dados, enfim, utilizados por vários algoritmos diferentes, não sabem nem do que se trata. Então, não tem como falar de algoritmos sem falar de internet, né?
tudo se trata de dados, tudo se trata do que a gente está trocando de informação. E é por aí que eu gostaria de falar um pouco sobre desenvolvimento. Foi dado uma pincelada já, mas o algoritmo ele vai realmente muito além do desenvolvimento dele propriamente dito, né? Quando a gente pensa que a inteligência artificial, ela aprende com o que ela recebe, não é só o algoritmo, não é só o meu desenvolvimento que vai fazer ele ser quem ele é, porque ele vai ser algo com o seu viés, porque ele vai estar desenvolvendo, autoaprendendo e executando o que ele aprendeu. Então, ele vai replicar as informações que ele receber. A gente tem casos muito importantes que mostram muito essa questão do que o banco de dados, que essa inteligência, que esse algoritmo está recebendo, faz e joga para o futuro, né? Um caso conhecido é o caso da Amazon, do algoritmo que fazia a pré-seleção de currículos. Esse algoritmo recebeu uma base de dados de 10 anos de currículos de pessoas que foram selecionadas, enfim. Estamos falando de anos 2000, onde o mercado tecnológico é prioritariamente masculino, apesar de a gente já estar conseguindo mudar isso, ainda é, né? Imaginem esse banco de dados de 10 anos, que tipo de pessoas eram contratadas? Homens. O algoritmo passou a encontrar qualquer pedaço do currículo que identificasse a pessoa dona do currículo como mulher e excluiu o algoritmo. Então, a questão, além do banco de dados, que foi o caso do Compass, nos Estados Unidos foi bastante polêmico, teve uma mídia muito grande em cima, e obviamente com razão, com o banco de dados do sistema carcerário, onde pessoas negras passavam a ter uma avaliação de poder sem reincidente muito maior do que uma pessoa branca, ignorando boa parte da questão criminal, e sim a questão da cor da pessoa, identificando a foto. Então, assim, são exemplos maiores. A gente tem um caso recente, né, com questões bem polêmicas, e tá quente, bem quente, dessa questão de priorização, de como a gente identifica e de como a gente consegue identificar essa questão da cor, propriamente dita, né? Então, eu quero puxar disso o que não é só desenvolvimento, né? Não é só aquele time diverso que a gente sonha em ter, etc., porque, óbvio que a gente precisa ter times cada vez mais diversos, mas não se trata só disso. Então, a questão da repercussão, esse software, esse algoritmo que recebeu esse banco de dados, que vai ser tendencioso, que vai ter viés, que vai reafirmar esses vieses que ele recebeu, quem testa esse algoritmo? Quem valida esse algoritmo? É o mesmo time que talvez fosse diverso que desenvolveu? É outro algoritmo que não vai levar em consideração ter visto 50 currículos aprovados e serem só homens? Então, vai muito sempre além de só a questão do desenvolvimento. Então, a gente sempre vai levar esse viés pessoal para o que a gente está desenvolvendo, para o que a gente está testando. E essa questão dos bancos de dados e da absorção do algoritmo de toda essa informação, um caso que também foi polêmico, acho que na semana passada, e que eu acho que continua sendo uma maneira importante da gente frisar como essa informação ela foi absorvida e ela continua sendo alimentada, é a questão da busca por mulher solteira e homem solteiro, que você vai encontrar vieses 100% diferentes, porque seria a mesma coisa, uma pessoa que não tem compromisso com ninguém. Mas, na questão feminina, a resposta, o retorno disso é uma questão ofensiva, como se fosse um adjetivo pejorativo, e no caso do homem, não. Então, isso também se trata dessa alimentação contínua de informações que a gente tem. Isso abre outros vários vieses, né, abrindo esse leque de não ser só o desenvolvimento, não é só eu validar se meu algoritmo está passando por todos os checks necessários que eu tenho ou não, né, a discussão é muito mais profunda, entra dentro aqui um parênteses, que não é de minha propriedade falar sobre, mas que é a questão do conceito de pronto. A gente entrega um algoritmo que vai para a produção, o meu sistema que eu estou desenvolvendo, enfim, pronto para a produção. Num ambiente onde esse algoritmo ele não é retroalimentável, ele não evolui sozinho, etc., o conceito de Donnie ele é
ok, simples e objetivo, porque eu entreguei está pronto. Vai vir um bug pontual para ser resolvido. Mas uma inteligência artificial, isso é completamente diferente. Porque eu não consigo ter uma entrega final, porque eu estou falando de uma coisa que realmente vai aprendendo com o que ela está se alimentando e com o que estão passando informação para ela. Esses conceitos técnicos têm que estar muito claros em times que estão trabalhando com isso, e não só na questão do time, de novo, reafirmando essa questão de que o software ele não termina quando ele é entregue ou quando ele foi para a produção. Esse acompanhamento ele é preciso. E a questão de times, dessa diversidade, dessa necessidade de se ter pessoas diferentes no time que tenham visões diferentes, eu gostaria de, além da problematização da gente precisar de mais diversidade nos times, que hoje a gente tem toda uma questão complexa e da mídia mesmo sobre isso, o que faz com que algumas empresas acabam tentando formar times. O Gustavo comentou da polêmica que deu, né? Da questão da seleção de negros. Até que ponto eu quero que meu time seja diverso? Porque eu preciso, porque é importante, porque eu vou ter bons resultados. E onde é que passa da linha onde eu preciso seguir o mercado está querendo, e se eu não tiver esse mínimo de diversidade, eu não sou uma empresa legal. Então, eu acho que isso entra em outra coisa que é muito importante, que eu costumo discutir bastante, que entra um pouco na questão de ética, né? Pensar em discriminação de várias maneiras é pensar na questão ética do negócio, né? Mas a questão técnica, a questão de graduação, enfim, nossa grade ela não é focada, nossa grade curricular, tá? A gente não tem um foco claro em questões éticas, em pensar no resultado que o algoritmo que eu estou desenvolvendo vai ter, além do que a empresa precisa que eu entregue e do faturamento que a empresa vai ter em cima do que eu estou entregando, tá? Isso, obviamente, é bastante genérico, né? Mas, obviamente, sempre vai chegar no limite onde eu sei que o que eu estou desenvolvendo não vai ser legal, mas eu sou paga para fazer isso. Então, a responsabilidade é só minha como técnica, a responsabilidade é da empresa, a responsabilidade é de ter alguém que faça essa checagem, que faça esse tipo de acompanhamento. São questões delicadas e muito complicadas, obviamente, não é uma coisa simples, e que assim, se eu for uma pessoa super ética, pensar que o meu algoritmo está invadindo a privacidade, que ele está sendo machista, que ele está sendo racista, enfim, não, eu achar isso, eu tentar mudar isso, talvez não vai resolver. Mas todo mundo está consciente, ou buscar esse tipo de consciência, com certeza tem como dar vários impactos diferentes para que essa mudança suba, e especialmente conseguir fazer esse tipo de mudança de pensamento, que forma as tomadas de decisões. Se isso fosse top-down, seria melhor ainda, né? Então, infelizmente, nem sempre funciona se não for uma obrigação, se não tiver alguém controlando, se não tiver alguém cuidando. Mas acho que a gente passa por um limbo aí, de sobe e desce realmente, entre aonde a ética ela é aplicada. A ética ela deveria ser aplicada ao algoritmo, às pessoas que estão desenvolvendo, à empresa que está comercializando, ao governo que poderia fazer isso, ou controlar isso, e como controlar. Particularmente, eu acho que sim, que o desenvolvimento ele é reflexo 100% de quem a gente é. A gente não tem como ter viés. E para finalizar, a questão, acho que muito importante aqui, é eu dar um exemplo de, por exemplo, se eu desenvolver um software, desenvolvi ele 100% tentando não ser machista, porque não sou machista, até que ponto isso também vai impedir problemas, porque eu também não vou fazer testes específicos ou encontrar problemas ou brechas que outra pessoa com outras intenções vai acabar encontrando. Então, parece uma bola de neve sem fim, um pouco mas eu acho que é importante a gente realmente pensar em como abordar todo esse tipo de coisa, porque eu, como mulher, não vou desenvolver um software e buscar falhas de será que vai ter alguma informação aqui que vai conseguir linkar a questão do antes que eu compro com a questão do meu trabalho, com a questão de eu poder ser demitida ou não, porque isso não passa na minha cabeça.
mas na cabeça de outras pessoas, ou com a intenção para este lado, né? Esse é só um exemplo dos inúmeros que vocês podem pensar agora, que pode acabar tendo impactos muito complexos. E é com isso que eu encerro minha fala. Obrigado, Polly. Você conseguiu amarrar vários dos assuntos que a gente tratou até agora, né? Colocou o semblante da ética, né? Aplicado em tudo que a gente falou, né? Algoritmos, a própria a internet, as pessoas, né? Que foi a questão da diversidade, e trouxe um outro ainda, que são as instituições, né? Então, essa visão top-bottom. E aí eu acho que nós, como sociedades, a gente precisa de parar, sentar agora e discutir qual que é a boa sociedade que a gente quer para o nosso futuro, né? Então, se a gente não conseguir refletir sobre isso no presente, a gente não vai conseguir ter as mudanças que a gente espera no futuro, ou mesmo não ter as consequências, né, dentro do assunto que a gente está falando hoje, sobre discriminação algorítmica, de um mundo cada vez mais orientado pelos algoritmos. Para poder acrescentar um pouco agora aqui ao nosso debate, trazendo mais uma perspectiva, né, essa ideia de trazer diferentes visões ali sobre o tema, vou convidar a Bárbara. Olá, pessoal. Boa noite. Primeiramente, estou muito feliz de estar participando aqui da mesa e vai ser um desafio muito legal falar depois de tantas falas poderosas, assim. Eu preparei algumas coisas, né? Na verdade, eu trouxe pontos para a gente pensar junto, né? E fomentar aí a discussão. E muitos deles vão de encontro com o que já foi dito aqui hoje, pelos colegas anteriormente. E acho muito importante, além da urgência do tema, um compromisso mesmo, coletivo, com a mudança e a reestruturação da sociedade como um todo. Então, vou iniciar. Por favor, pode passar o slide. O primeiro ponto que eu trago aqui para a gente pensar coletivamente é que como que a sociedade construiu, né, esse ponto onde tecnologia e humanidade são diametralmente opostos. A gente tem um imaginário coletivo de que seres humanos são falhos, né, imperfeitos, e que realmente somos, porém, só que todas as tecnologias, né, computadores, máquinas, são perfeitos, somente por causa da sua precisão matemática. Então, a gente tende a enxergar, né, esses dois conceitos em extremidades opostas, quando, na verdade, as tecnologias são construídas por seres humanos e, como já foi dito aqui hoje, construída com a sua imagem e semelhança, com todas as suas falhas, contradições e dificuldades. Pode passar, por favor. E, seguindo essa lógica, é muito importante a gente, né, trazer esse ponto para internalizar que, mesmo com o computador, né, as tecnologias terem uma precisão matemática gigante, uma que talvez o ser humano nunca vai poder ter para se comparar, rapidez de processamento, precisão, tecnologias não são neutras porque elas são criadas pela gente. E nós não somos, né, neutros, nós somos criados numa sociedade que tem valores, que tem cultura, e onde tudo isso está muito impregnado, né, dentro da nossa identidade. E, como já foi dito, desde a criação da internet isso vem, né? Então, são conceitos muito importantes a gente pensar justamente para construir um horizonte de possibilidades. Pode passar, por favor. E, dentro desse horizonte de possibilidades, a gente se esbarra no nosso principal problema, que é todas essas discriminações, elas derivam de problemas que são
fundamentais na nossa sociedade e para a estrutura dela como ela é hoje. Então, é muito difícil a gente conversar sobre as discriminações, sobre o racismo, sobre misoginia, porque são problemas que estruturam toda a nossa sociedade. E são difíceis de falar porque esbarra numa contradição primordial, que é esses problemas são a estrutura do sistema capitalista. Sem essa base de exploração racial, de gênero e de classe, não existe a sociedade que a gente tem hoje, que a gente vive hoje. Né? Então, acho que esse é o ponto central, que muitas vezes é deixado de lado da conversa sobre discriminação algorítmica. A gente precisa olhar para o lado tecnológico, mas a gente precisa muito olhar também para esses problemas sociais, porque eles existem juntos, eles não existem deslocados. Então, a contradição fica ainda maior quando a gente percebe que, se a gente for, de fato, pensar uma resolução para o racismo e para o machismo, e para a misoginia, e para a exploração de classe, a gente vai esbarrar na espinha dorsal da nossa sociedade, que é o capitalismo. Então, é aí que o problema fica mais complexo ainda. Por isso, é uma estrutura e é extremamente complexa. Pode passar, por favor. Eu acho muito importante, né, depois da gente reconhecer o tanto que esses problemas estão na estrutura, a gente dá nome para eles. Poucas vezes, presenciando debate sobre discriminação algorítmica, eu escutei as palavras que estão por trás daqueles vieses. Não é só viés, né? O viés, ele gera violência, que é violência racista. A gente precisa falar o nome. A gente está falando aqui de discriminação, um conceito amplo, mas a gente está falando de racismo, de misoginia, de discriminação de classe. Então, enquanto a gente não nomear exatamente o problema que a gente quer combater, ele vai estar sempre mascarado atrás dessa palavra, é polêmica. Né? Esse final de semana, o Twitter estava super alvoroçado por causa do algoritmo, né, que foca a foto em destaque e, enfim, dividiu opiniões, mas no final das contas foi classificado apenas como uma polêmica. Mas a gente está falando de um caso de racismo estrutural que perpassa todo o nosso sistema, né, de sociedade e que permite uma empresa do tamanho que o Twitter a se desculpar falando que foi, enfim, o algoritmo foi desenhado para dar o crop nos detalhes e nos elementos, quando a gente teve por A mais B a prova de que é uma questão racial. Então, a gente precisa dar um nome para a gente saber o que a gente quer atacar. Pode passar, por favor. Então, quando a gente dá um nome, né, qual que é o problema que a gente quer combater? Quando a gente olha para os problemas da estrutura e olha para a tecnologia que foi criada por nós, né, e quando eu digo nós, a gente que trabalha desenhando software, a gente está a serviço de grandes corporações, isso é inegável. Então, ainda tem aí por trás os interesses de negócio dessas empresas, mas reconhecer e agir em cima disso é o principal ponto. Então, eu trouxe algumas etapas que eu acho importante, principalmente quando você está trabalhando com inteligência artificial e aprendizado de máquina, que precisa ser... A população precisa pedir, demandar isso mesmo das grandes big techs, as grandes empresas que controlam todos os nossos dados e todo o funcionamento mesmo do mundo. Pode passar. Que sem esses pontos, a gente não vai conseguir avançar numa discussão técnica também. Primeiro é a curadoria, uma tratativa responsável dos dados. Que dados são esses? Como que eles foram obtidos? Que você vai utilizar para treinar o seu modelo, para construir o seu sistema?
Que dados são esses? De onde eles vêm? E qual que vai ser a tratativa deles? A gente quer visibilizar um ponto, a gente quer invisibilizar outro, isso precisa estar muito transparente, como um valor da empresa mesmo. E isso é pouquíssimo falado. Na verdade, isso não é falado de maneira alguma. Então, é um ponto muito importante que a gente precisa levantar. Pode passar, por favor? Explicabilidade dos modelos de inteligência artificial. Às vezes você constrói um algoritmo monstro, nossa, ele faz tudo, ele aprende, ele tem uma autossuficiência, mas ninguém sabe exatamente qual que está sendo, por que aquele output está acontecendo. E, mais uma vez, é um conceito que precisa ser trabalhado dentro das empresas numa perspectiva técnica. Pode passar, por favor. Auditorias externas é um assunto polêmico, mas hoje a gente tem diversas organizações. Eu trago aqui a Liga da Justiça dos Algoritmos, criada pela Joy Buolamwini, do MIT, que faz justamente isso. Eles lançaram agora um estudo muito poderoso, falando sobre como que a inteligência artificial dos principais players de reconhecimento facial erra resultados muito básicos. Então, precisamos saber como cobrar as empresas e isso também ser um valor internalizado. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. E, por fim, já colocar aqui para a gente, na volta, ainda adentrar mais isso, e foi legal que vários colegas comentaram, sem diversidade não há inovação. É muito importante a gente internalizar esse conceito. Pode passar, por favor. Porque hoje, a gente viu esse final de semana, a Magazine Luiza abriu, né, a vaga de trainee, deu um alvoroço na internet, mas a gente precisa ir além do trend. É importante ação afirmativa. É necessário a gente estar falando de um contingente de 92% de trabalhadores brancos na área da ciência da computação e tecnologia, sendo num país onde somos 55% negros e pardos, pretos e pardos. Então, assim, tem um problema e precisa ser atacado mais para além do trend, para além de querer ser uma startup legal, divertida. A gente precisa agir mais profundamente. E para finalizar o próximo slide, eu trago aqui que é essa contratação intencional, né, igual do cargo de trainee, ação afirmativa, pode passar. E, por fim, a gente precisa de uma educação tecnológica focada em grupos minorizados. Mulheres na programação, mulheres negras na programação, pessoas trans. A gente tem que ser um propósito coletivo e político geral, mas com um foco não para formar a mão de obra de baixo escalão do futuro, mas a gente precisa com foco no protagonismo. A gente precisa de pessoas pretas protagonistas em startups, a gente precisa de mulheres protagonistas do processo de criação da tecnologia e difundindo, né, tudo isso. São pontos que eu acho que vão ser essenciais para a gente conseguir superar, né, e dar os primeiros passos pensando como combater as discriminações algorítmicas. Muito obrigada. Essa foi a minha contribuição. Obrigado, Bárbara. Acho que a sua exposição foi incrível. Acho que se o propósito aqui era ter um pouco mais de visibilidade, né, sobre o tema, sobre a forma como a gente entende ele, foi realmente incrível. E também já trouxe um pouco de algumas provocações para essa próxima etapa agora do nosso debate. A gente não vai querer ficar só no problema, a gente vai querer tentar trabalhar um pouco das soluções. Acho que o problema é tão estrutural que foge muito aos poucos minutos que a gente tem aqui para conversar, né? Então, isso vai muito além disso, mas eu gostaria de convidar cada um dos palestrantes agora para fazer alguns comentários finais e trazer um pouco o que ele entende, o que a gente precisa de fazer, o que cada setor precisa de fazer, o que nós, como indivíduos, precisamos fazer, né, para a gente conseguir construir uma sociedade não que já está clara, intrinsecamente não, né? Está bem claro como está ligado, né? A discriminação algorítmica também é discriminação, né? Então acaba que as coisas vão sempre andar dos dois lados.
Mas, então eu vou convidar cada um de vocês. Pode começar com você, Parentone, se você puder passar um pouquinho, 5 minutinhos ali, um pouco de alguns comentários ali que você quiser fazer e também sobre a sua perspectiva ali para a gente tentar pensar em uma solução e quem sabe a gente consegue encontrar alguma em comum para a gente já começar a trabalhar. Bom, vamos lá, meu vídeo deve aparecer para vocês em breve aí, tem um certo delay. Agradecer ao Gustavo, presidente do nosso painel, cumprimentar a todos aí, mais uma participação no FIB, é um prazer. Eu acho o seguinte, voltando à minha apresentação, que foi a que inaugurou o nosso painel, eu acho que a questão de discriminação algorítmica não era uma prioridade quando a internet foi feita. A prioridade era a resiliência, era um objetivo militar. Ocorre que o mundo muda, então a pauta de prioridades hoje não é a mesma das décadas 60 e 70. A gente precisa mudar isso, mas trocar pneu com o carro andando é um pouco mais difícil. Veja a questão do direito ao esquecimento. Se a prioridade da internet é resiliência, é não deixar que a informação que vai para lá seja extraída, nós temos todo esse problema e a discussão sobre direito ao esquecimento. A questão de discriminação algorítmica é também semelhante. Se a prioridade dada para isso foi 7, numa escala de 0 a 10, a gente vai ter que trabalhar muito atualmente para que isso suba para 1, 2 ou 3. Particularmente, o que eu penso? A atuação tem que ser interdisciplinar. Trazendo a fala de todos aqui que participaram do painel, eu entendo que a gente não pode ter simplesmente ciência da computação de um lado e direito do outro. A gente tem que ter legal coding, que é trazer para a computação aspectos jurídicos, trazer para o direito como a tecnologia funciona na prática, para que magistrados, promotores, AGU, Defensoria Pública, entrem com ações pedindo coisas que são viáveis. Nesses 2 minutos que me restam, eu acho que a atuação interdisciplinar aqui não é só um discurso. Sem entender como é a tecnologia, para que ela serve, como ela foi programada, nós não vamos mudar isso no curto e no médio prazo. Então, assim, temos que trabalhar em equipes. E algumas áreas são muito fechadas a trabalhar com outras. O exemplo do direito e da ciência da computação é clássico. Basta perguntar para a nossa audiência se tem alguém da área jurídica que gosta de números. Provavelmente muitos dirão que não gostam e etc. Tá? Então, vamos trabalhar juntos. A grande diferença é a seguinte, a discriminação humana tem um alcance mais restrito. A discriminação algorítmica tem um alcance que pode ser mundial. A discriminação humana é rastreável. Você consegue, dentro de certos limites, saber quem está te discriminando. A discriminação algorítmica é opaca. Muitas vezes você não sabe quem nem por que está te discriminando. Então, nós precisamos trabalhar juntos para entender esses novos desafios e superar o problema. Essa é a minha visão. Pegando carona mais uma vez aí no grande referência para nós, professor Leonardo, essa questão referente ao alcance, né, ao potencial de dano, é o que realmente diferencia, acho que chama mais atenção para o tema de fake news, da questão do direito ao esquecimento, essa questão do caso lamentável lá do Magazine Luiza, né, como a informação fica escondida, né, ninguém lembrou do parecer do Ministério Público do Trabalho, distinguindo tecnicamente a ação afirmativa de racismo. E aí você tem o grande problema que é o paradoxo, né? Que é da sociedade da informação. Do mesmo jeito que nas outras revoluções industriais, a transformação social foi bastante considerável. O século XIX, ele começou no escuro e terminou com eletricidade, com ferrovia, com vacinas e tudo mais. Então, essas grandes transformações sociais com a tecnologia, elas dão a ilusão de que a tecnologia vai ser sempre uma coisa boa, uma marcha inexorável ao processo, né? Quem achava que uma sociedade de informação abundante poderia ser ruim? Quem achava que o desenvolvimento de máquinas para tornar a nossa vida mais fácil ia poder causar algum dano? Pois é, mas sempre aconteceu. Mesmo nas primeiras revoluções industriais, as fábricas eram extremamente poluentes, jornadas de trabalho exaustivas, trabalho infantil, acumulação primitiva de capital de modo a gerar uma sociedade muito distorcida em termos de valores. Então, a grande questão do uso da tecnologia, uma tensão filosófica que sempre existiu entre o homem e a técnica, é a gente entender a tecnologia como um instrumento.
A energia elétrica, a energia nuclear, elas são forças, são questões matemáticas, questões físicas, químicas da natureza. Mas essa distinção entre ciências da natureza e sociedade humana, ela não pode ser tão estática. Do mesmo jeito que a energia nuclear vai criar uma bomba atômica, ela pode criar uma energia nuclear para abastecer cidades e regiões que precisam da eletricidade para os hospitais, por exemplo. Então, compreender a necessidade do uso da tecnologia tem que analisar também sempre o aspecto humano que está por trás, que é sempre quem vai utilizar a tecnologia. O algoritmo não é racista. A empresa que desenvolveu, o programador que desenvolveu, pode ser, às vezes de forma velada por um racismo estrutural, inconsciente, enviesado pelo todo o contexto social envolvido, ou às vezes de forma realmente deliberada, como é o caso da fake news, uma estratégia de engajamento com finalidade econômica. Então, nessa sociedade da informação abundante, temos que pensar em uma dieta também da informação. Do mesmo jeito que o problema da fome já poderia ter sido resolvido pela humanidade e, na verdade, criou só uma indústria de fast food, criando um outro problema que foi a obesidade, a questão da doença, né, em si, a má alimentação, temos uma sociedade que temos uma potencial epidemia, uma pandemia de fake news, um excesso de informação de baixa qualidade. Os exemplos dos terraplanismos não me deixam mentir. Então, o grande desafio dessas equipes multidisciplinares é tentar trabalhar no ser humano e não no código. Então, a partir do momento que o ser humano conseguir compreender a questão regulatória, a questão dos próprios vieses humanos, do conceito social, da questão do dever ser, que é a questão jurídica, né, que os profissionais do direito devem abraçar essa causa, podemos pegar, então, a conclusão do professor Leonardo, né? A gente pensar em formas de diminuir esses danos causados e colocar a legislação, os valores jurídicos, os valores da sociedade, promoção da não discriminação, dentro do código e dentro da conduta social. Deixar de ser o código tendo por única métrica a questão da técnica, a questão da lógica matemática, a questão do custo-benefício. E pensar também em valores. Vamos conseguir fazer isso? Conseguimos mais ou menos com o rádio, com a televisão. Estamos tentando ainda em relação à questão ambiental, né? As fábricas hoje, você tem um direito ambiental, você tem penalidades, você tem regulações para minimizar a questão do impacto ambiental. Então, creio que o direito também possa se reinventar e trabalhar juntamente com o pessoal lá das ciências rádios, da ciência da computação e também da sociologia, da psicologia, da neurociência, para tentar o quê? Utilizar a tecnologia como uma ferramenta para a promoção do desenvolvimento da humanidade e não para a repercussão de preconceitos e das falhas já existentes nos processos cognitivos do ser humano. Então, passa a palavra aí para a gente dar andamento aí para o Israel. Gente, mais uma vez, fez a colocação do Romulo e vamos utilizar alguns pontos que você trouxe e alguns pontos que a Paula e que a Bárbara trouxe também. E eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que estar olhando é para a representatividade, né? E se a gente quer ter mecanismos para que a gente possa amenizar isso, que a gente possa trazer mais consciência, acho que o primeiro ponto é a representatividade. Quantas pessoas que são negras, LGBTs, mulheres, estão nas posições estratégicas das empresas, né? A gente fala muito no contexto de a gente tem que trazer a consciência para as pessoas e tentar traduzir isso em software, ou traduzir isso para o contexto de redes da internet, né? Só que lidando com pessoas, acho que a representatividade é muito importante. Trazendo os pontos que a Bárbara trouxe, a questão da intencionalidade, né? É uma questão política, gente. Inserir esses grupos, de tornar isso uma realidade, para que esse tipo de situação seja mitigada. Acho que é o primeiro ponto, a representatividade. O fato de pessoas negras só estarem na empresa, mas o quanto elas ocupam posições estratégicas. Não é só eu, quanto LGBT, estou dentro da empresa, mas o quanto que ali eu estou levando
consciência das pessoas, elas estão me ouvindo também. E isso está impactando na forma dela de pensar, de construir soluções e de construir relacionamentos também. E o segundo ponto é uma questão também ética, quanto que a gente constrói, né? O Paulo trouxe um perfeito exemplo de, uma vez que algo é construído, a gente entrega e muitas vezes a gente tem aquela definição de pronto quando está feito, né? Mas tem aquela questão do teste, tem aquela questão de, depois que isso está disponível para as pessoas, né? Qual é que é o impacto? Como é que isso está reverberando? Né? Tem impactos sociais positivos, tem inclusão, tem algum efeito colateral. Acho que a colocação do fast food foi muito massa agora, né? Então, qual é o efeito que o meu produto sofre, que a minha tecnologia está gerando? E tem estratégias observáveis, com viéses éticos. E aí, mais uma vez, a importância da interdisciplinaridade, né? E é algo que uma metodologia chamada metodologia ágil de desenvolvimento de software traz muito. O quanto a gente pode ser auto-organizável e auto-ajustável para entregar valor. Não só para um cliente, mas para uma solução tecnológica que impacte na sociedade. Isso. Gente, vocês podem me ouvir bem? Bom, falar de solução é muito complexo, porque a gente levantou aqui inúmeras pautas complexas, né? Eu acho que tudo que envolve ser humano é complexo. E dentro de um escopo grande, eu acho que sim. Tem toda uma questão de política pública envolvida nisso. Muito complexa, porque, assim, não se trata de uma política pública apenas brasileira, né? Como tudo na internet, a gente não tem as fronteiras, né, físicas, então o algoritmo não necessariamente foi desenvolvido aqui, é aplicado por empresas daqui, isso também tem que estar muito claro e de muito fácil acesso quando a gente pensa em questões de políticas públicas, porque a gente sempre está numa linha muito delicada com outras questões, né, como liberdade de expressão, como... Enfim, acho que liberdade de expressão já é um bom exemplo de como a gente está sempre nessa linha fina que ultrapassar pode complicar, né? Ajeita de um lado, estraga do outro, e é sempre aquele cobertor curto, né? Tapa o nariz, o pé destapa, tapa o pé, o nariz congela. Então, é uma pauta que tem que estar, sim, ligando a questões políticas públicas. Com essa questão, a gente sempre tem em mente essa falta de definição geográfica, vamos dizer assim, né? Mas sim, é super importante que a gente consiga cobrar esse tipo de coisa, que a gente consiga chegar no governo, consiga chegar na empresa, consiga fazer com que isso seja, não importa se é de baixo para cima ou se é de cima para baixo, mas tem que acontecer. Mas eu, particularmente falando, acho que tudo que diz respeito à tecnologia, e é o que a gente está tratando aqui, é um reflexo da sociedade que a gente tem. É muito que a Bárbara falou. Então, assim, enquanto a gente continuar passando pano para machismo, para racismo, para qualquer tipo de preconceito e discriminação como seres humanos, a gente vai continuar criando um ambiente hostil e que representa o que a gente é fora do ambiente online ou dos algoritmos que a gente está desenvolvendo. Então, tem uma frase de um dos livros da Chimamanda, que fala sobre feminismo, que ela fala que gênero não é uma pauta tão comum porque falar sobre gênero dói. E acho que isso se aplica a muitos ambientes e muitas questões de problemáticas que a gente tem relacionadas ao algoritmos da internet. São assuntos que doem, que ninguém quer falar, que ninguém vai dizer, nossa, eu sou machista, vou tentar fazer um algoritmo menos machista. Não. Isso dói, isso não funciona. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que trazer para a mesa, que a gente tem que discutir, que a gente tem que levar para todos os ambientes, para todas as pessoas, porque acho que é a maneira mais pontual da gente conseguir ir mudando.
E para terminar, essa questão que a gente usa muito de ser uma cultura que continua, né? A cultura não faz as pessoas fazem a cultura. Então depende da gente mudar isso e começar a falar e refletir em todos os ambientes que a gente circula essas questões discriminatórias. É isso. Oi, agora tá funcionando? Aí, beleza, desculpa aqui. Então, gente, falar de solução é complicado, porque é isso, um problema extremamente complexo, que não é de agora, a gente está falando de 6.000 anos de estrutura de opressão, né? Assim, não começou com a internet, e são problemas e é o combustível para manter hoje as estruturas de poder e de opressão que existem. Então, falar sobre isso é sempre muito difícil. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode começar a trabalhar, a colocar como um ponto de início e referência, questionar o monopólio das big techs, né? A gente está falando aí de 3 grandes companhias que são donas dos nossos dados e também do que é feito com esses dados e, principalmente, que tem os seus algoritmos com decisões completamente opacas que a gente não tem acesso. Então, a gente não sabe por que aconteceu ou como está acontecendo debaixo dos panos. E eu acho que questionar esse monopólio é, sem dúvida alguma, fortalecer o desenvolvimento open source. Precisamos retomar a internet, né? A gente precisa retomar essa ideia de internet livre, de compartilhamento de ideias. Então, acho que o projeto open source é uma boa. Existe hoje várias frentes desenvolvendo inteligência artificial de maneira open source. Entender a importância da diversidade e da inclusão, isso assim é básico. Não vamos seguir criando inovação que impacte a vida das pessoas se essa tecnologia continuar sendo construída pelo homem branco, heterossexual. A gente vai ter só o mais do mesmo. E se a gente quer ruptura, se a gente quer avanço e justiça social, que acho que tem que ser o foco, né? Se a gente quer justiça social, a gente precisa tentar inverter essa roda de poder. Temos que atacar esse ponto e vai ter que ser pela diversidade. E educação tecnológica focada no protagonismo dos grupos minorizados. A gente precisa ensinar as crianças a não só consumir passivamente a tecnologia, a gente precisa estar ali construindo a tecnologia do futuro. E falando de futuro, para a gente poder habitar um futuro tecnológico que não repita as mesmas estruturas do passado, né? Senão a gente está aqui no eterno retorno, transformando em high-tech o que a sociedade faz muito bem há 6.000 anos, que é discriminar por gênero, discriminar por raça e tudo mais. Então, só para fechar, contar que
Hoje eu estou à frente de um projeto que chama Quilombotec, que é um hub de inovação social, que a ideia é educar mulheres negras para o mercado de trabalho. Eu acredito que esse é um ponto, né, uma das frentes que a gente pode, né, ocupar e trabalhar. Então, pessoas que conhecem, sabem sobre tecnologia, ensinem as pessoas que não sabem. Eu acho que compartilhar informação é fundamental. E apoiar, né, as comunidades tech que existem, os grupos de pesquisa, os grupos de desenvolvimento open source. Acho que o caminho hoje passa pela coletividade e tentar desvincular cada vez mais o conhecimento tecnológico dessas grandes companhias, onde o lucro é a única entrega de valor. Então, acho que a revolução vai começar dessa forma. Muito obrigada. Obrigado, Bárbara. Obrigado todos os palestrantes aí. A ideia era trazer várias perspectivas diferentes da sociedade para poder trabalhar, mostrar como que um tema pode ter essa complexidade e trazer um pouco de visibilidade também dessas propostas, né? Ser um pouco mais propositivo. E agora a gente vai responder algumas perguntas rapidinho ali do público. E depois também quero lembrar vocês que não acaba aqui, vai ter uma outra interação. Na descrição aí do YouTube vocês vão achar um link, o último link para o Spatial Chat. Lá vocês podem interagir, o público, os palestrantes também convidados para ir lá e outras pessoas mais, onde a gente vai poder interagir com outras pessoas também sobre o tema que estamos tratando hoje. Vamos para a primeira pergunta aqui. Gostaria de perguntar, na verdade, uma pergunta que veio do Wagner aqui no chat para o Rômulo. Então, Rômulo, o Wagner perguntou se essa codificação, né, eu acho que estava se referindo à codificação do trabalho, não pode ser analisada como uma jurisprudência que acontece no direito, a codificação dos algoritmos como um todo. Se puder responder para a gente essa pergunta, e se o palestrante também, se quiser comentar. A codificação do trabalho, na verdade, é ligada lá no Indústria 4.0, é basicamente o procedimento de revolução industrial mesmo. Do mesmo jeito que o homem sempre teve tarefas, por exemplo, cortar uma árvore. Se antes você fazia isso na mão, o cara forte que nem o Gustavo aí, arrebentava a árvore. Você passou a usar um machado, depois você passou a usar uma serra elétrica, agora uma retroescavadeira, alguma coisa assim, o estado da técnica vai mudando. E na indústria 4.0 é isso. A codificação do trabalho acaba pegando elementos do processo de produção e colocando isso para ser desempenhado por máquinas. Só que não são mais máquinas físicas, mecânicas. São máquinas informacionais. Não é mais uma prensa hidráulica, uma retroescavadeira, uma máquina Caterpillar. Vai ser agora um algoritmo, um sisteminha de inteligência artificial que vai classificar fotografia na internet e que pode fazer o quê? Em vez do dano ambiental que uma máquina mal calibrada causa, pode causar um dano social, uma máquina que vai repercutir vieses, como o caso do Twitter, né? Que o algoritmo dele de enquadramento de imagens revelou um viés racista, de não ser configurado para dar prioridade, ou pelo menos igualdade, ao rosto de pessoas negras. Então, ele estava priorizando aparecer pessoas brancas na foto do algoritmo. Então, o problema dessa codificação do trabalho, pegando a lógica aí da jurisprudência, é como a gente vai ter mecanismos aí de superação dela. Porque, como a Bárbara falou, se isso for sempre desenhado pelo viés, pela questão de visão de mundo do programador, que é o detentor do meio de capital, em geral homens brancos, de idade mais avançada, transexuais, no senso de um padrão de países centrais, a gente vai acabar moldando a sociedade, o processo de trabalho daquela sociedade, naquela visão. Então, a gente reduz as dimensões humanas, reduz a diversidade, e todo mundo vai ter que correr para se enquadrar no algoritmo. Por exemplo, se não vai ser um ser humano que vai analisar seu currículo, eu quero saber qual vai ser o algoritmo que vai analisar e vou começar a correr atrás, mudar todo o meu jeito de fazer um currículo para o algoritmo me selecionar. Guardadas as proporções é o que já ocorre, com a lógica da influência, dos algoritmos do AdWords, todo mundo tentando escrever de um jeito, postar a mensagem de um jeito, para ser mais reconhecido pelo algoritmo. Então, essa codificação pode sim ser uma série de boas práticas que vai se equiparar, de certo modo, a uma jurisprudência. O problema é você ter um mecanismo de corrigir.
assim como no direito temos que ter mecanismos de superar a jurisprudência, essa codificação do trabalho ela deve ser feita de uma forma mais crítica, com controle social, e não por controle exclusivo das próprias empresas, que são detentoras aí dessas novas máquinas informacionais. É isso, Gustavo. Obrigado, Rômulo. Temos uma pergunta aqui da Carol Magalhães. Ela perguntou para todos os palestrantes, então quem se sentir à vontade para poder falar, acho que é uma pergunta bem interessante. Acho que todos temos a agregar também na resposta. Ela falou: gostaria de ouvir dos palestrantes sobre como, para além da fase de construção das ferramentas, o uso delas pelos usuários pode ajudar a diminuir essas discriminações algorítmicas. Ou seja, o que ela está querendo falar é como que o usuário pode ajudar, né? Não só quem está por trás das construções das ferramentas. Acho que essa pergunta foi bem respondida ali ao longo de algumas falas, mas se alguém quiser, por favor, falar com a gente um pouco mais sobre isso, alguns palestrantes. Oi, vocês me escutam? Vou dar um exemplo de como os usuários podem contribuir. Acho que, primeiro, evidenciando, né, o que aconteceu esse final de semana no Twitter, foi bastante expressivo. Então, a primeira coisa, os usuários da ferramenta publicizando o que estava acontecendo. Mas hoje existem algumas iniciativas onde é possível reportar, né, discriminação algorítmica. No momento, eu ainda não sei alguma aqui no Brasil, mas existe essa Algorithm Justice League, né, o Liga da Justiça dos Algoritmos. Lá você consegue, enfim, fazer denúncia, reportar o mau uso. Então, é muito importante, quando a gente se dá conta do que está acontecendo, do funcionamento, né, enviesado de algum tipo de mecanismo, a gente ir lá e divulgar. Porque, relembrando, há uns 4 anos atrás, o Google foi exposto por causa do Google Fotos, rotulando, né, a pessoa negra como gorila, e só foi corrigido, porque na verdade o algoritmo não foi corrigido, eles só deletaram a palavra gorila, por causa da repercussão que teve. Então a gente precisa cobrar, né? A gente está aqui vendendo nossos dados, a gente está trocando nossos dados e nossas informações pessoais, a gente precisa cobrar enquanto usuários daquela tecnologia, enquanto consumidores de determinada empresa. Legal, Poli. Legal, Bárbara. Acho que você até durante assim, a sua fala, você falou bastante ali de iniciativas que nós, como os usuários, podemos fazer, e acho que sempre tem muito de cobrar, né? E também, querendo ou não, qualquer forma de combate à discriminação também é um combate à discriminação algorítmica, né? Então também tem um pouco dessa ideia. A outra pergunta, ela foi para o Israel, mas também pode outros palestrantes aí, se quiserem responder também, fiquem à vontade. O Paulo Renan perguntou qual é a coerência em se absorver verbalmente, em se abordar verbalmente a importância da inclusão em um contexto no qual, por exemplo, a participação de pessoas negras é uma opção, não uma condição para a realização de eventos. Então, assim, na verdade, ele veio ali com vamos dizer assim, uma pergunta bem interessante, bem, inclusive, racional em relação ao workshop. Então, como a gente pode expandir isso também para todas as realidades do Brasil, da sociedade como um todo, né? Então, dentro de empresas, por exemplo, como que a gente pode pensar que a importância da inclusão, sendo que acaba sendo uma opção e não uma condição dessas empresas de estarem com times diversos e coisas nesse sentido. Vocês me escutam bem? Galera, falar aqui no chat, por favor. Em primeiro lugar, assim,
eu costumo sempre, mais uma vez, falar da intencionalidade, né? Mais ou menos acho que 2 anos atrás, eu participei de um recrutamento chamado Enegrecer a Tecnologia, onde esse recrutamento ele era inteiramente voltado para pessoas pretas. E, assim, o núcleo desse grupo de recrutamento eram, em sua maioria, por pessoas pretas e pessoas aliadas que reconheciam isso. Então, eu acho que o primeiro ponto organizacional é a intencionalidade, né? É como a gente consegue enxergar, por exemplo, o posicionamento de marcas muito grandes agora trazem a necessidade ou impõem o requisito ali para participação de determinado grupo, né? Isso a gente pode, por exemplo, isso tem outros recortes minoritários também, né? Outros recortes de minoria também. Eu diria que para esse ponto a intencionalidade e a transparência, né? De dizer qual o porquê daquilo está acontecendo. E não uma questão de justificativa, mas de tornar aquele processo inclusivo e seguro para essas pessoas de recorte de diversidade, porque também em alguns momentos pode haver o desconforto, né? E trazendo mais para um contexto pessoal, em determinados momentos já me senti desconfortável em participar de alguns processos, por mais que trouxessem contextos de diversidade, porque eu tinha medo de a pessoa falar alguma coisa estrutural ou alguma frase que fosse que me deixasse mal e eu me evitaria participar. Então, acho que o primeiro ponto é a intencionalidade. Segundo ponto, mais uma vez, é promover esse ambiente seguro com essa transparência, para que isso não se torne algo, por exemplo, nossa, não se torne algo opcional, sabe? Tipo, ou seja, tipo, direto. Não sei se eu fui transparente e direto para a minha resposta, então, com vocês aqui no chat. Foi sim, Israel. Temos mais uma pergunta aqui agora. A pergunta foi feita pelo Tarcísio Silva para a Bárbara. Tarcísio, obviamente, também outras pessoas, outros palestrantes quiserem responder. O Tarcísio perguntou a quem defenda que plataformas devam ser consideradas recurso público, já que são constituídas com o nosso trabalho gratuito. Este é um caminho para exigir auditoria pública. Então, entrando dentro daquele último que você falou, da auditoria, né, do que existe hoje, do entendimento sobre o que é auditoria, e como que seria isso, então, qual seria o caminho, se esse seria um caminho, se existe, ou quais são os caminhos para a gente pensar numa ideia de auditoria pública. Acho que a Bárbara pode responder, e se outros palestrantes também quiserem comentar, fiquem à vontade. Oi, eu vou falar rapidinho, depois o parente experiência no país, mas sim, eu concordo bastante com essa visão, é uma visão ousada, mas o futuro da internet tem que ser pensado dessa forma. O que seria do Facebook, do Twitter e dessas outras plataformas sem nós, usuários, abastecendo ali com dados e nossas informações? Então, sim, acho que todas essas plataformas que trafegam informação, que possuem essas caixas blindadas sobre o que é feito com esses dados e como que eles são tratados aí pelas inteligências e tudo mais, deveriam sim. Acho que o futuro dessa fiscalização, eu não gosto da fiscalização, da auditoria, né? Essa auditoria pública tem que passar por isso e como uma demanda popular, sabe? Eu acredito que não dá mais para a gente aceitar essa troca do entretenimento, de coraçãozinho e explodindo Candy Crush na tela, sabe? A gente precisa endurecer mesmo e cobrar dessa forma essas plataformas que enriquecem com os nossos dados ali dentro, né? E que ocultam da gente o que será feito com esses dados e como que eles são tratados. Então, acho que vai complementar. Bom, você deve dar um delay leve no vídeo, mas eu acredito que a voz já deve estar ok. Eu penso o seguinte, com o máximo respeito em relação a quem pensa diferente, mas eu acho que aqui a gente não deve ser extremo, nem para um lado, nem para um outro.
É preciso respeitar quem investiu e criou uma certa plataforma, porque se a gente não respeitar o investimento, nós não vamos ter inovação. Então, toda e qualquer empresa que atue de forma lícita, na minha visão, tem que ser respeitada. Vamos lá. Primeira premissa é essa. Segunda é que existe uma diferença entre o software utilizado pelo poder público e na iniciativa privada. Quanto ao poder público, lá em 2014, o Marco Civil da Internet, que esse CGI Brasil foi fundamental para que existisse, o Marco Civil da Internet já prevê que o Estado deve adotar, sempre que possível, software livre. Então, código-fonte aberto, mais auditável, porque o Estado tem um dever de transparência maior. Quanto mais poder, mais dever e mais transparência. Esse é o ponto 1. Ponto 2, vamos para a iniciativa privada pura. Vamos pegar uma empresa completamente privada, que não presta serviço público, que não tem qualquer vínculo com o Estado. É direito constitucionalmente assegurado a qualquer empresa no Brasil proteção aos segredos industrial e comercial. Isso tem uma razão de ser. Só se investe milhões, quando não bilhões, em inovação, para ter o direito de exclusividade daquela criação por um determinado período de tempo. Porque é claro que a empresa quer pagar os custos e ainda ter algum lucro. Então, acabar com segredos industriais e comerciais, acabar com propriedade de softwares, pode ter um efeito colateral enorme para a inovação. Seria ruim. O que precisa é que o tratamento de dados feito na iniciativa privada seja lícito e seja feito dentro de parâmetros aceitáveis para a sociedade. E isso nós já temos. Coincidentemente, na semana passada, salvo engano, dia 18 de setembro, entrou em vigor mais uma parte da Lei Geral de Proteção de Dados. Agora faltam apenas as sanções para entrar em vigor. E a Lei Geral de Proteção de Dados traz claramente os parâmetros para tratamento de dados pessoais de qualquer um de nós, seja pelo Estado, seja na iniciativa privada. Me parece que, observados esses parâmetros, de fato, na prática, uma cultura que nós não temos, mas que deve ser criada, boa parte do problema, se não todo ele, estará resolvido. E a Lei Geral de Proteção de Dados proíbe devassa em código-fonte de softwares, proíbe exibição pública de algoritmos, etc. Ela garante, até porque se ela não garantisse, ela seria inconstitucional, ela garante que em auditorias, inclusive da Autoridade de Proteção de Dados, haja o respeito aos segredos industriais e comerciais. Então, fecho essa fala em 10 segundos. Eu concordo com os colegas que temos uma preocupação, que temos que auditar e temos que verificar, mas isso não pode ser feito a ponto de matar a empresa que investiu e que criou um software. Em sendo o produto lícito, auditoria não significa devassa. Em sendo o produto ilícito, deve ser retirado do mercado. Essa análise deve ser feita caso a caso e com muita parcimônia. Quem investiu também tem o direito de ter o seu investimento preservado. É a minha opinião, eu respeito quem tem opiniões em sentido contrário. Boa noite, pessoal. Então, a gente está encerrando o workshop por agora. Acho que a gente concluiu vários dos objetivos, muito além deles, né? A gente trouxe diferentes perspectivas aqui, confrontando para somar, para poder movimentar, para aumentar um pouco desse debate no Brasil. Quero dar só 2 últimos recados. O primeiro é que foi citado o nome do Tarcísio aqui, né? E realmente compõe bastante o debate, é um dos principais nomes no assunto aqui no país. E ele vai estar presente no workshop dia 25 de setembro, na sexta-feira, sobre o caminhos contra o hiato digital, os desafios pela igualdade racial nas TICs. Então, acho que vai complementar bastante nessa discussão ali. Eles vão estar com outro foco de discussão, com um painel bem bacana também. Então, convidar vocês também para participarem dele. E também convidar vocês para o Spatial Chat. Então, ali no último link ali na descrição do YouTube, vai ter vocês vão ter que entrar em umas salas, né, onde a gente vai poder interagir todo mundo e conversar um pouco mais sobre isso, e, enfim, responder perguntas e interagir mesmo. Então, muito obrigado, quero agradecer aí a organização do FIB, incrível, né, o pessoal que está em todas as frentes do trabalho aí para subir esse grande fórum, importante fórum no Brasil, de forma completamente online, né, eu imagino o desafio que é fazer isso, da forma excelente como você tem feito, então parabéns à organização, parabéns aos palestrantes também, Rômulo, Bárbara, Poli,
Leonardo, Israel, acho que todo mundo conseguiu contribuir bastante, agregando bastante ao assunto, e espero que a gente não pare por aqui. Acho que foram deixadas várias provocações, várias pontas abertas, e agora a ideia é que a gente consiga amadurecer cada vez mais e dar visibilidade ao que de fato é o problema, o tamanho do problema, e como que a gente pode, de pouco em pouco, trabalhar em cima disso, né, para buscar soluções e ser mais propositivos. Então, muito obrigado, gente, foi muito rico o debate, e, bom, encerramos por aqui. Boa noite.